Sabe que um carro de corrida e um liquidificador têm em comum? Parece estranho, né? Mas os dois dependem de uma dança, uma relação super delicada entre força, eficiência e velocidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar a fundo para entender como qualquer máquina, qualquer uma mesmo, com partes que se movem, realmente funcionam. Pois é, por que será que as máquinas esquentam tanto ou fazem aquele barulho todo? A resposta, no fundo, é bem simples e tem a ver com física básica. Não existe transferência de energia perfeita. É impossível. Aquele calor que a gente sente, o barulho que a gente ouve, tudo isso é na verdade energia. Energia que se perdeu, que não virou o que deveria virar. Trabalho útil. E é justamente essa perda que a gente vai investigar. Olha só o nosso roteiro para entender essa dinâmica toda. Primeiro, a gente começa pelo começo, claro, a potência. Depois, a gente cai na real e fala de eficiência e de como as perdas vão se acumulando. Na sequência, vamos ver como a velocidade se transforma no meio do caminho. E para fechar, a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça. Faz sentido, né? Vamos lá? Então vamos lá. O ponto de partida de tudo. Antes de falar de perda, de velocidade, de qualquer outra coisa, a gente precisa entender o que move o sistema, a energia que dá o pontapé inicial em tudo. E essa energia tem nome: potência. Potência? O que é isso, afinal? De um jeito bem simples, pensa assim. Potência não é só ter força, é sobre o quão rápido se consegue usar essa força. É a velocidade com que um trabalho é feito. Sabe, é a taxa de transferência de energia. Uma coisa é levantar um peso, outra é levantar esse mesmo peso em metade do tempo. Isso é potência. Então, a potência não surge do nada. Ela é, na verdade, um quebra-cabeça de 4 peças, como a gente está vendo aqui. Você junta trabalho, tempo, força e velocidade e pronto, você tem a potência. É a combinação exata desses 4 elementos que define a energia motriz do sistema. Ok, agora que a gente entendeu a potência, vamos para o mundo real. E no mundo real, as coisas são um pouco diferentes. Porque olha, a potência que a gente coloca num sistema, nunca, mas nunca mesmo, é a mesma que sai lá na outra ponta. Sempre tem uma perda. E a medida dessa perda é o que a gente chama de eficiência, ou um termo muito comum na área, rendimento. Rendimento, então, é basicamente um placar, simples assim. Ele mostra pra gente o quão boa uma máquina é em transformar a energia que entra em trabalho de verdade, em algo útil. Por exemplo, um rendimento de 90%, isso quer dizer que 10% da energia se perdeu no meio do caminho. Foi embora em forma de calor, de barulho. Obviamente, quanto mais alto esse número, melhor. E aqui a gente vê a grande batalha da engenharia mecânica. De um lado, a potência de entrada, que a gente chama de NE, é toda a energia que a gente joga no sistema. Do outro lado, a potência de saída, ANS, é o que de fato a gente consegue aproveitar. E a diferença entre as duas? Bom, é exatamente a energia que vaza, que escapa, geralmente na forma de calor, som, vibração. E claro, tem uma continha para isso, né? A matemática por trás é bem direta. A gente pega a potência que saiu, AS, e divide pela potência que entrou, AN. Como a saída é sempre menor, o resultado vai dar um número quebrado, menor que 1. Aí, para ficar mais fácil de entender, a gente multiplica por 100. Pronto, temos o rendimento em porcentagem. Simples, né? Beleza, mas vamos pensar numa coisa. Quase nenhuma máquina é uma coisa só, um bloco único. A maioria é um sistema, né? Uma corrente com vários elos, vários componentes ligados um no outro. E aí que a coisa complica um pouco, porque cada um desses elos tem a sua própria perda, a sua própria ineficiência. Então, a pergunta de $1 milhão é: o que acontece quando a gente liga vários desses elementos em sequência? Se cada pecinha perde um pouco de energia, como fica a eficiência do sistema inteiro? Será que é só somar as perdas? Não é bem assim. É aqui que a gente vê o famoso efeito cascata. Olha só que interessante. A potência que sai de um componente vira a potência de entrada do próximo. E aqui vem o pulo do gato. Para achar a eficiência total, a gente não soma nada, a gente multiplica as eficiências de cada componente. E o resultado disso é brutal, porque a eficiência total vai ser sempre menor do que a eficiência do pior componente sozinho. É como uma corrente, ela só é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ok, acho que já deu para entender bem como a potência vai se perdendo pelo caminho, né? Agora, vamos mudar um pouco o foco. O que acontece com a potência que sobra? Bom, uma das principais funções dela é alterar a velocidade. E essa é a outra metade da história de qualquer sistema de transmissão. Mas quando a gente fala de velocidade, em engrenagens, eixos, polias,
A gente não está falando de quilômetros por hora, obviamente. A gente usa outra medida, a velocidade angular, que nada mais é do que o quão rápido uma coisa está girando em torno do próprio eixo. A gente costuma medir isso em RPM, rotações por minuto. Essa jornada da velocidade, como a gente pode ver, é bem lógica. Tem 3 momentos-chave. Primeiro, a velocidade de entrada, que normalmente vem lá do motor. Depois, no meio, tem a mágica, o elemento que transforma essa velocidade. Pode ser uma engrenagem, uma polia. E por fim, a gente tem a velocidade de saída, o resultado final. Essa transformação é literalmente o coração de qualquer caixa de câmbio, de qualquer transmissão. E de novo, tem uma formulinha para isso. Simples, mas super poderosa. A relação de velocidades, que a gente chama de I, é só dividir a velocidade de saída pela de entrada. O resultado dessa conta diz tudo. Se o I for maior que 1, o sistema está acelerando, aumentando a rotação. Se for menor que 1, ele está reduzindo. Chegou a hora de conectar os pontos, porque potência, eficiência, velocidade, nada disso funciona sozinho. Eles estão totalmente interligados, sabe? É um equilíbrio muito delicado. Se mexer em um, com certeza vai afetar os outros. E essa citação aqui da nossa fonte, Tópicos de Projetos Mecânicos, resume a história toda de forma perfeita. As velocidades angulares, elas estão amarradas diretamente relacionadas com a potência e com o torque. Torque, que é a força de rotação. Simplesmente não dá para separar essas 3 coisas. Então, qual é a grande lição aqui? O ponto crucial é o seguinte: lembra de todas aquelas pequenas perdas de eficiência, uma em cada componente, que a gente viu se multiplicando? Pois é, o resultado final delas é bem concreto. Significa que sobra menos potência útil lá na ponta, na velocidade de saída que a gente queria. Aquela perda não é só um calorzinho, é uma redução direta na capacidade do sistema de fazer o que ele foi projetado para fazer. Isso tudo nos leva ao grande desafio de qualquer projeto de engenharia: como encontrar o equilíbrio perfeito. Como decidir entre ter mais velocidade, sabendo que isso pode custar mais energia, mais perda, ou focar numa eficiência altíssima, que talvez deixe o projeto mais caro, mais complexo? É exatamente nesse dilema, nesse balanço fino, que a teoria vira prática, e é daí que nascem as grandes inovações.